Fala pessoal, eu sou o Caio Garcia e nesse vídeo eu vou continuar a série sobre Performance Tuning. Eu vou trazer algumas ferramentas que você pode utilizar para realizar um tuning no ambiente de banco de dados SQL Server. Antes da gente começar, se você tem interesse em receber dica técnica, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para o meu blog, basta você se cadastrar lá. Então toda terça-feira eu vou enviar no seu e-mail dicas técnicas e práticas sobre o banco de dados SQL Server. Então aproveita porque nós já estamos na nossa dica 27 das 30 que serão disponibilizadas. No vídeo anterior nós vimos que o processo de tuning nada mais é do que executar algumas ações no seu ambiente de banco de dados SQL Server para evitar que ele perca desempenho, perca performance. Com o passar do tempo, os bancos de dados vão crescendo muito, o volume de informação nas aplicações aumenta muito e com isso as aplicações acabam sofrendo problemas de lentidão, isso é natural. E é justamente aí onde entra o tuning. Um ajuste de recurso de hardware, alguma configuração dentro do SQL Server ou do próprio banco de dados, otimização de query, manutenção preventiva de índices e estatísticas e até mesmo mexer ali na estrutura de uma query para melhorar a performance e o desempenho dela. Existem dois tipos comuns de tuning, aquele que é proativo, ou seja, não está acontecendo nenhum problema no ambiente. De forma proativa você vai buscar ali alguma query que possa estar levando um tempinho acima do que é esperado, alguma coisa nesse sentido, para que você possa proativamente resolver a questão da performance do ambiente e não deixar com que apareça, seja visível algum problema de performance para os usuários. E existe também aquele tuning que você executa para resolução de um problema. Quando um usuário reclama que a aplicação está lenta em um determinado ponto do sistema, você atua ali, identifica aquelas queries específicas daquele processo e realiza um tuning naquelas queries para resolver aquele problema do usuário. Tendo isso em mente, você pode estar se perguntando, beleza, agora eu sei o que é o procedimento do tuning, mas como que eu faço para identificar de uma forma mais clara a raiz do problema, para que eu possa atuar diretamente naquele ponto específico para resolver a questão de performance ou para trazer uma melhoria para o ambiente do meu cliente? E a resposta é, você precisa de informações. Uma forma prática de conseguir chegar de uma maneira mais rápida na raiz do problema e que eu costumo utilizar no meu dia a dia, onde estou trabalhando, administrando a SQL Server dos clientes, é conversar com o próprio usuário que esteja reclamando ali de uma possível lentidão na aplicação. Pegar informações com ele, como por exemplo, qual é a tela da aplicação ele está utilizando que está com problema, qual é a ação que ele está executando, clicando em um botão específico, fazendo alguma transferência de registros, alguma coisa nesse sentido, para que ele possa me ajudar a direcionar essa análise. E isso ajuda a canalizar o esforço e a análise naquele ponto específico, que já é a primeira etapa do que a gente tem dentro do processo de tuning, que é entender qual é o problema para que você então possa, numa segunda etapa, fazer um diagnóstico dele. E tanto para o tuning proativo ou para aquele que é para resolver um problema específico que algum usuário esteja reclamando, eu, por experiência, costumo montar uma espécie de checklist na minha mente para que eu possa avaliar cada cenário específico para chegar então num diagnóstico mais preciso. Geralmente eu divido em camadas essa análise e eu começo especificamente pela camada que a gente pode chamar de externa, olhando de fora para dentro. Nessa camada externa eu estou falando ali de CPU, consumo de memória, consumo de rede, escrita e leitura de disco. Esses indicadores já vão nos nortear no que a gente deve avaliar. Por exemplo, se você avalia um ambiente de SQL Server, identifica que a CPU desse ambiente está sempre alta e isso provavelmente causa algum tipo de problema de lentidão naquele ambiente. Então, quando eu vou para a camada interna, que é o SQL Server, olhar a instância, olhar o banco de dados, eu já vou filtrar as queries, por exemplo, baseado em uso de CPU. Como a CPU está alta, eu quero saber quais são as queries que estão ocasionando essa CPU alta dentro do meu ambiente de banco de dados. Analisar de fora para dentro vai te ajudar a filtrar internamente no SQL Server que tipo de análise você deve fazer, que tipo de contador interno do SQL Server você deve avaliar no seu processo de tuning. E para realizar toda essa análise, você pode contar com algumas ferramentas tanto do Windows como do próprio SQL Server.
Começando com as ferramentas a nível de Windows, ou seja, quando a gente vai olhar de uma forma mais macro o ambiente, os contadores do ambiente, o mais simples que você pode, sem muito esforço, ter informações bem importantes é o Task Manager, o gerenciador de tarefas do servidor. Isso mesmo, ali você consegue ter informações sobre memória, sobre CPU, escrita e leitura de disco e já vai te ajudar a ter um panorama geral daquele ambiente e caso tenha alguma coisa muito fora do padrão, através do Task Manager você já vai conseguir identificar algum ponto ali que você deve avaliar de forma mais profunda. Para aprofundar um pouco mais sobre os contadores do servidor, você pode utilizar o Performance Monitor, o famoso Perfmon. Através dele você consegue detalhar mais esses contadores que você tem no Task Manager e acrescentar outros. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre Baseline, onde eu explico mais detalhadamente como você pode usar e configurar o Performance Monitor para acompanhar o ambiente de banco de dados SQL Server. Eu vou deixar na descrição do vídeo esse link. Assim que acabar aqui, você corre lá para aprender também sobre como configurar o Performance Monitor. Mas em linhas gerais, no Perfmon você consegue reunir contadores a nível de Windows e alguns contadores também a nível de instância e banco de dados. E aí você começa a ter uma amplitude sobre a sua análise e começa a identificar também pontos específicos que precisam ali de uma observação mais aprofundada e possivelmente de um TANI. Todas essas informações vão te dar base para que você possa avaliar um problema que esteja acontecendo específico para realizar um TANI, ou também se você estiver fazendo um processo de forma proativa, vai te direcionar. Existem dezenas de formas de se avaliar um ambiente para fazer um TANI. Quando você olha esses contadores de forma mais específica e identifica ali um desvio, você já consegue direcionar essa análise dentro do seu banco de dados, como eu falei, filtrando ali uma CPU, filtrando um consumo de memória excessivo de query ou até mesmo de escrita ou leitura. Passando para as ferramentas dentro do próprio SQL Server, agora a gente começa a ver também, analisar as queries, os comandos que são executados dentro do banco de dados. A primeira ferramenta e a mais simples é o monitor de atividades. Eu particularmente não utilizo muito essa ferramenta, mas ela é bem interessante, ela reúne ali várias informações dos processos que estão ativos naquele momento na sua instância, também as queries que estão consumindo mais recurso, as queries mais recentes que estão consumindo mais recurso, também informações sobre escrita e leitura de disco por arquivo de banco de dados. Ele dá um panorama geral ali do ambiente que também pode te ajudar a coletar ali as queries que estão impactando no ambiente ou se tem algum outro tipo de contador interno do SQL Server que você deve ter uma atenção a mais para recomeçar a realizar um processo de TANI na sua instância. O que eu mais utilizo dentro do SQL Server é a ferramenta chamada SQL Server Profiler. Através dela a gente executa o que a gente chama de trace, que é um rastreamento, ou seja, fica escutando tudo que é executado, todos os comandos que são executados em todos os bancos de dados que estão ali dentro da sua instância em que você habilitou o tracer, o profiler. É uma ferramenta fácil de utilizar, fácil de configurar e bem simples também. E ela reúne muitas informações importantes que vão te auxiliar para você executar um TANI no ambiente de SQL Server. Vamos ver aqui agora como que você pode configurar um arquivo de rastreamento, ou seja, um trace, no seu banco de dados SQL Server. Existem duas formas de se abrir o SQL Server Profiler. Você pode ir lá no menu Iniciar e buscar pela ferramenta e abrir ela direta, ou você pode vir dentro do Management Studio, aqui em Ferramentas, SQL Server Profiler. Ao clicar aqui, automaticamente ele já vai abrir a ferramenta para você. Como que funciona? Primeiro você precisa fazer um login, você vem em Novo Rastreamento, ele vai abrir uma tela de login e é onde você vai logar na sua instância do SQL Server, que você deseja rastrear, criar um rastreamento. Então eu vou conectar aqui na minha instância. Essa é a primeira tela de configuração. Aqui nós temos um nome, eu vou dar aqui um nome para o meu trace. Vai chamar Trace Caio. Ele tem aqui algumas informações bem interessantes. A primeira é um modelo. Quando você clica aqui, ele traz para você uma série de modelos que você pode usar. Esses modelos já são pré-definidos pela própria ferramenta. Por padrão, eu sempre deixo aqui no Standard mesmo, que quando eu vou executar um procedimento de TANI, ele já contém todos ali os eventos necessários que eu vou precisar
para coletar as informações para fazer um tuning. Mas se você precisar rastrear algum outro tipo de situação, por exemplo, eu quero rastrear informações de lock, quero rastrear informações específicas de store procedures e assim por diante. Você tem aqui uma série de modelos que você pode utilizar. Nesse caso aqui eu vou utilizar o modelo padrão, que ele já vai trazer todos os eventos necessários. Você pode também salvar o resultado desse trace em um arquivo, e aí você seleciona aqui salvar arquivo e escolhe um caminho, coloca algumas configurações aqui do tamanho até de limitação que você deseja para esse arquivo e assim por diante. Você pode também salvar em tabela, dentro de um banco de dados específico, você pode pedir para a ferramenta salvar essas informações lá para você, não somente exibir aqui nela, mas também salvar lá diretamente. E por último aqui você pode configurar, é até aconselhável que você utilize essa última configuração, que é o momento que você deseja que esse trace pare. Imagina que você colocou um trace no ambiente do seu cliente 9 horas da manhã e deseja executar ele ali por 2 horas apenas, até as 11. E por algum outro motivo você precisou executar uma outra atividade, precisou fazer uma outra tarefa e não conseguiu conectar no ambiente desse cliente que estava rodando o trace até as 11 horas. Aí se estendeu para 3, 4 horas da tarde, o trace ainda está em execução. Com essa opção você consegue limitar o tempo que ele vai ficar em execução. Se você não conseguir conectar no ambiente para parar ele, ele vai parar automaticamente e você não vai ter nenhum prejuízo ali com o ambiente, possível prejuízo com o ambiente por conta desse trace aqui estar executando um tempo acima do que deveria. Então eu vou deixar nessa configuração padrão, basicamente eu coloquei um nome aqui para o rastreamento e escolhi o modelo padrão de eventos que eu quero rastrear. Quando a gente vem para essa segunda aba aqui de eventos, ela vai listar para nós todos os eventos que estão dentro daquele template padrão que a gente escolheu, ou seja, do standard, do modelo standard. Ele vai listar aqui que ele vai trazer algumas informações referentes aos eventos de auditoria de logon, ou seja, de segurança, tanto de entrada quanto de saída. Vai trazer também informações do evento de conexões existentes no ambiente. E aí chegou num ponto específico onde a gente deseja rastrear aqui nesse exemplo. Store Procedures e TSQL. Esses dois grupos, essas duas categorias de eventos, ela contém um sub-item chamado Completed, RPC Completed e SQL Batch Completed. São esses dois eventos específicos que nós vamos rastrear aqui nesse profiler para conseguir executar um tuning, para ter as queries necessárias que a gente precisa executar um tuning. Então eu vou desmarcar essas outras opções, porque eu quero apenas o RPC Completed da Store Procedure e o SQL Batch Completed do TSQL. Quando a gente olha aqui embaixo, nesse menuzinho lateral, nós temos duas opções. A primeira é o mostrar todos os eventos. Quando a gente clica aqui em mostrar todos os eventos, ele vai mostrar aqui nessa tela, nessa grid, todos os eventos que existem disponíveis e que você pode rastrear de alguma forma eles aqui no SQL Profiler. Então ele está aqui por categoria e você pode dar uma olhada em cada uma delas aqui. Existem centenas de eventos que você pode rastrear, categorizados aqui dessa forma. Então nós selecionamos apenas Store Procedure e TSQL, mas você pode usar qualquer um desses outros aqui que você desejar para fazer o seu rastreamento. Então eu vou desmarcar aqui essa opção para deixar apenas os eventos que de fato vão fazer sentido aqui para o processo de tuning. Agora que eu já tenho os dois eventos selecionados, eu preciso escolher quais colunas eu quero que o profiler colete para mim de informação que serão relevantes para a minha análise. Então, inicialmente, a gente tem que ter atenção com essa coluna Text Data. Por quê? Ela é a coluna que vai conter a query que foi executada. Então, sem essa opção marcada, você não vai saber qual é a query que foi executada e vai perder o sentido de fazer o rastreamento. Então, eu quero marcar aqui que eu quero ver a query do RPC Completed da Store Procedure e do Batch Completed ele já veio marcado. Aí a gente pode avaliar aqui, ó, ele vai trazer informações, por exemplo, de qual aplicação que executou esse comando, qual que é o usuário, o login que executou esse comando, qual o consumo de CPU, leitura de disco, escrita de disco, duração que levou para executar essa query. Também vai trazer aqui o SPID, que é a conexão desse comando no banco de dados,
qual que é o número da conexão dele e assim por diante, a data que ele iniciou, o horário que ele começou a executar, o horário que ele terminou a execução. E quando a gente vem um pouco mais para frente aqui, tem algumas opções que não vêm marcadas por padrão, mas que você pode adicionar se fizer sentido. Você deve selecionar essa opção aqui, mostrar todas as colunas, e aí ele vai mostrar para você aqui todas as colunas que não estão marcadas, mas que você pode escolher e que de fato fazem sentido em alguns momentos. Por exemplo, para fazer um tuning, é importante você saber qual que é o banco de dados, ou seja, o database name que está executando aquela query. Imagina que você, dentro de uma instância, tem 5 bancos de dados diferentes. É importante você saber em qual banco de dados aquela query está sendo executada, porque é nesse banco de dados que você vai procurar otimizar aquela query em específico. Outra informação relevante que eu costumo utilizar também é o host name, ou seja, qual é a máquina que está executando esse comando. Me ajuda a rastrear também. Isso é bem importante e bem relevante na minha opinião. E aí você tem uma série de outras colunas aqui que você pode escolher ou não, aí fica de acordo com a sua necessidade. Por padrão, então, eu sempre deixo as que já vêm marcadas, acrescento text data, database name e host name. É assim que eu costumo utilizar. A partir de agora, o seu trace ele já está basicamente configurado. Se você clicar aqui em executar, ele vai começar a escutar tudo que está sendo executado no seu banco de dados, nos seus bancos de dados dentro da sua instância que você está logado aqui no Profiler e coletar todas essas informações das colunas que nós selecionamos anteriormente. Porém, isso não vai ser muito eficaz, porque quando a gente está fazendo um tuning, a gente quer melhorar alguma coisa específica, ou o consumo de memória das queries, ou o consumo de CPU das queries, o consumo de disco das queries, ou até mesmo o tempo que ela leva para executar. Então, executar um trace sem filtro nenhum para fazer um tuning é meio que um desperdício e não faz muito sentido. Então agora entra uma parte essencial, que é os filtros das colunas. Você clica nesse botãozinho aqui, ele vai abrir essa tela e aí em todas essas colunas aqui à esquerda, você tem a possibilidade de criar um filtro para refinar o seu profiler. Ou seja, digamos que eu quero rastrear apenas as queries que levam mais do que 3 segundos para executar. Porque faz sentido eu querer otimizar as queries que levam mais de 3 segundos, porque deveriam levar menos tempo do que isso. Eu posso também querer filtrar todas as queries que estão consumindo acima de 500 de CPU, por exemplo. Então eu seleciono aqui a CPU e faço a configuração. E assim por diante, você pode filtrar por banco de dados, por nome de aplicação. Você pode filtrar também por quantidade de escrita, quantidade de leituras, pode filtrar pelo nome de uma tabela específica, pelo um comando específico através do text data, por um SPID específico, ou seja, desejo rastrear apenas as queries executadas por um processo específico dentro do banco de dados, dentro de uma conexão específica no meu banco de dados. Eu consigo filtrar também pelo SPID. Enfim, você tem aqui uma série de filtros que você pode utilizar. Quando eu estou executando um procedimento de tuning, eu geralmente filtro por duração e um outro trace por CPU. Eu vou criar um exemplo aqui por duração. Eu vou selecionar aqui então o duration e vou escolher. Eu quero que ele registre para mim nesse trace, ou seja, nesse rastreamento, apenas as queries que tiverem um tempo maior ou igual a 5 segundos. Quando a gente vai configurar a duração aqui no Profiler, tem que lembrar sempre que é em milissegundos. Então, 5 segundos são 5.000 milissegundos. Eu vou configurar aqui 5.000. Sempre que a duração da query for maior do que 5 segundos, eu tenho que sempre marcar essa opção, pessoal, porque senão ele não vai realizar o filtro, tá? Então eu estou dizendo para o Profiler que eu desejo que ele realize o filtro de duração maior ou igual a 5 segundos. Dá um OK, pronto. Agora eu já tenho o trace configurado e filtrado. Ele só vai me retornar as queries que vão levar mais do que 5 segundos. Eu vou clicar em executar e a partir desse momento ele está executando e escutando tudo que é executado dentro da minha instância do banco de dados SQL Server. Eu vou voltar aqui para a minha instância e vou fazer uma query, vou executar uma query dentro de um banco de dados só para ver se ela aparece lá para você poder visualizar. Ó. Vou executar aqui.
Notem que ele já executou um select top 1000 na tabela dentro da base Adventure Works, retornou 1000 linhas, porém ele levou 0 segundos. Quando eu olho lá no meu trace, ele não retornou. E está correto, porque ela não levou mais do que 5 segundos. Então está funcionando o nosso filtro da forma que a gente espera. Agora eu vou executar uma outra query em que ela provavelmente vai levar mais do que 5 segundos. Eu vou deixar ela executando aqui. Vou executar uma outra query também. A primeira já finalizou e ela levou exatamente 5 segundos. Essa aqui ainda está em execução. Olha, já passou de 10 segundos, ou seja, essa daqui também é para retornar. Tanto a primeira quanto essa segunda, elas devem retornar lá no nosso Profiler. Eu já vou abrir ele lá para ver como que está a primeira. E olha, ela já apareceu aqui. Quando finalizar a execução da segunda query, ela vai aparecer aqui também, porque ela acabou de aparecer, porque ela também levou mais do que 5 segundos para executar. Dando uma passada geral sobre o momento em que você está rodando o trace aqui, pessoal, sobre a ferramenta, esse botãozinho aqui, rolagem automática, geralmente eu deixo ele desmarcado, mas vai de gosto para gosto. O que ele significa? Que ao preencher toda a grid aqui e começar a criar o scroll bar aqui do lado para você navegar, se você deseja que esse scroll ele vá descendo automaticamente, ou seja, vá atualizando automaticamente ali para você. Isso não interfere em nada, é questão de gosto mesmo. Eu sempre costumo deixar assim, porque daí não corro o risco de estar olhando uma linha selecionada e ele automaticamente pular para linhas abaixo porque teve uma nova query que caiu no meu trace. Outros botõezinhos aqui importantes. Esse botãozinho da lupa, você consegue através dele localizar algum comando, é como se fosse um localizar no Excel, por exemplo, onde você pode buscar por uma string que esteja aqui no seu trace para você identificar algo de uma maneira mais rápida. Esse do lado aqui, a borrachinha, é para limpar o conteúdo que tem aqui dentro. E aí você tem os botões de pause, de stop e de play, caso você esteja com o procedimento pausado ou estopado aqui e você queira ativar ele novamente. Okay? Então, voltando aqui para a nossa análise, olha que bacana. Ao clicar na query, na linha da query que caiu aqui, eu tenho algumas informações que eu selecionei previamente que são bem relevantes. Então, eu tenho qual é a query que foi executada, tenho aqui o nome da aplicação, o usuário que executou essa query, o login que executou, né? Tenho as informações do consumo de CPU, quanto que gastou de leituras para fazer a execução dessa query, de escrita, o tempo que ela levou, lembrando que o tempo é sempre em milissegundos, então uma levou 5 segundos, a outra levou 28 segundos para executar. Eu tenho aqui informação do SPID, que é o número da conexão desse comando quando ele executou no banco, a data e hora de início e fim da execução desse comando, e mais aqui para o final o nome do banco de dados que ele foi executado e o nome da máquina que executou esse comando no banco de dados. A partir de aqui, eu consigo pegar essa query e começar a avaliar ela para ver o que eu posso melhorar e realizar o tuning nela para que ela não leve mais do que 5 segundos para executar, se for o caso. Com a segunda aqui é o mesmo procedimento. Então eu vou pegar essa query, jogar no SQL Server e começar a avaliar o que eu consigo melhorar nela. O processo de tuning, quando você executa pelo Profiler, né, para começar a rastrear o ambiente, geralmente você deixa ele executando ali o Profiler por algumas horas ou no máximo ali um dia, para você acompanhar durante todo esse período todas as queries do ambiente que estão levando mais do que X segundos, que estão consumindo mais do que X de CPU, ou consumindo mais leitura, enfim, da forma como você desejar, para que depois, num segundo momento, você possa pegar esse arquivo do Profiler e avaliar comando por comando executado e assim você começar a realizar o procedimento de tuning no seu ambiente de banco de dados. Uma boa prática que é recomendada quando você vai utilizar o SQL Server Profiler é habilitar ele, ou seja, ligar o trace em uma máquina que não seja a máquina onde está o seu banco de dados, porque ele consome recurso. Então, se for possível, execute o Profiler em uma máquina fora do seu ambiente de produção. Mas se não tiver essa possibilidade, tenha em mente que você não deve deixar o Profiler executando por um período muito longo,
porque ele vai com certeza em algum momento ali degradar a performance do seu ambiente de banco de dados. Uma outra ferramenta, se é que a gente pode chamar de ferramenta, que existe dentro do SQL Server e que é tão boa quanto o Profiler e acrescenta ainda algumas funcionalidades a mais, são os Extend Events. Eles também te permitem rastrear tudo que o Profiler faz e ainda te acrescenta ali algumas informações a mais a nível de sistema operacional, a nível de consumo de hardware, deixando a sua análise ainda mais completa, tendo ainda mais informações ricas que vão te ajudar no processo de tuning. A forma de configurar e visualizar o Extend Events quando você está realizando um procedimento de tuning é um pouco diferente ali do formato que você utiliza com o SQL Server Profiler. É um pouquinho mais detalhado a configuração e também é um pouquinho mais demorado para você fazer uma configuração. Mas depois que já está feita essa configuração, é muito fácil de você utilizar também e ela é muito útil. Eu particularmente utilizo mais o SQL Server Profiler porque ele atende a minha necessidade, onde eu administro os bancos de dados, e também ele é mais rápido, mais simples ali de configurar. Mas em alguns momentos eu já utilizei também o Extend Events e foi muito útil para fazer a análise do que eu precisava. Existe uma corrente aí no meio do banco de dados SQL Server de alguns profissionais que comentam que a ferramenta do SQL Server Profiler será descontinuada muito em breve pela Microsoft, sendo trocada, podemos dizer assim, pelos Extend Events. E se isso de fato acontecer no futuro próximo, eu passarei a utilizar 100% através do Extend Events. Por isso a importância de também conhecer não somente o Profiler, como também os Extend Events. Uma outra possibilidade de ferramenta que você pode utilizar para rastrear ali o ambiente e conseguir pegar o que está degradando performance para fazer um tuning é através do Query Store. Como o próprio nome diz, é um repositório ali de queries, de comandos, que você consegue guardar o histórico dos planos de execuções dessas queries. Nós vamos ver um pouco mais detalhadamente sobre o plano de execução no nosso próximo vídeo, para entender exatamente do que se trata, mas basicamente o plano de execução é o caminho que o SQL Server traça para executar aquela query para te retornar uma informação da melhor forma possível, da forma mais rápida possível. Então o Query Store ele armazena os planos de execuções das queries, de maneira que você pode montar um ranking de uma forma muito simples através do Query Store, por CPU, por memória, por tempo, por consumo de disco, para você ver quais planos de execuções, de quais queries estão degradando mais o seu ambiente, para que então você possa, através desse ranking, focar inicialmente nos que estão ali por primeiro, que estão degradando mais performance do ambiente e, consequentemente, melhorar o desempenho do ambiente como um todo no geral. Uma diferença que vale destacar do Query Store para o SQL Profiler é que, enquanto no Profiler ele vai simplesmente ir registrando execução por execução na sequência que foi executado, através do Query Store você consegue ranquear. Existe a possibilidade de você fazer isso também através do Profiler, mas aí você vai ter que salvar aquele arquivo como uma tabela, e aí você vai ter que executar um select nessa tabela salva do trace, ordenando pela coluna que você deseja, e aí você chega nessa informação. No Query Store você tem isso de uma forma muito mais rápida e muito mais prática, montando os rankings de acordo com o que você deseja analisar. CPU, memória, disco, tempo e assim por diante. Vamos ver agora como configurar aqui o Query Store e como que ele pode te ajudar a analisar e identificar quais planos de execução você deve realizar no tuning. Para habilitar o Query Store, você pode fazer de duas formas, por script, e é bem simples esse script que está na tela. Você vai dar apenas ali um Query Store on naquele banco de dados e também configurar aqui que o modo de operação dele vai ser read e write, que isso é bem importante, também bem relevante para uma configuração inicial. Ou você pode fazer isso também através da tela, é uma forma bem intuitiva e bem simples também de se fazer. Então você pode executar esse script ou vir aqui com o botão direito sobre a base que você deseja criar o Query Store, em propriedades, e aí você vai aqui no menu em repositório de consultas, essa última opção. Em inglês vai estar como Query Store. Você pode vir aqui e simplesmente habilitar no modo Read Write. E aí ele tem aqui algumas configurações. Eu vou gravar um vídeo em breve detalhando um pouco mais sobre o Query Store, mas basicamente o que você precisa saber é que ao habilitar é importante que você altere aqui o modo de captura para auto, e depois eu vou explicar um pouco mais para frente nesse outro vídeo o que isso representa, mas isso aqui já vai atender o que a gente precisa aqui para o nosso exemplo.
Então eu venho aqui, dou um OK, ele vai estar habilitando já o Query Store na nossa base de dados Adventure Works. Agora eu vou executar algumas queries aqui na nossa instância, voltadas a essa base especificamente, para que a gente possa visualizar essas queries lá no Query Store, para ver os planos de execuções delas lá no Query Store, para que então a gente possa caminhar para o processo de tuning dos maiores ofensores, digamos assim, da nossa instância aqui de banco de dados. A primeira query já finalizou, as demais estão terminando, e assim que elas finalizarem a gente já consegue visualizar. Para fazer a visualização, a gente precisa vir aqui em Adventure Works, na base de dados, expandir a base de dados e vir aqui em repositório de consultas. Uma informação importante, geralmente quando você acaba de habilitar o Query Store, essa pastinha ela ainda não existe, então talvez seja necessário você dar um refresh aqui na base de dados. Selecionar ela, dar um F5 e aí se não estiver aparecendo ainda, essa pasta vai aparecer aqui para você. Então você expande aqui repositório de consultas, ou Query Store em inglês, e aí ele vai dar aqui uma série de dashboards que você pode escolher para visualizar as informações que ele coletou. Nós vamos utilizar as principais consultas de consumo de recursos. Então ao dar 2 cliques aqui nela, ele já abre para a gente aqui esse gráfico de forma bem intuitiva que a gente consegue visualizar as informações. As 3 queries que a gente estava rodando já finalizaram a sua execução, então a gente já pode começar a nossa análise. Imagina que no ambiente de produção, as queries vão estar sendo executadas e esse gráfico ele vai estar sendo atualizado de tempos em tempos. E você pode inclusive vir aqui nesse botãozinho e dar um atualizar, porque daí ele vai refazer esse ranking aqui para você no gráfico, para que você possa ter sempre de maneira atualizada quais queries estão, de acordo com a métrica que você deseja ver, estão consumindo mais recurso. Em relação às métricas, você pode selecionar aqui em cima nesse menu qual que você deseja montar o ranking, seja por duração, tempo de CPU, leituras, gravações. Você pode também fazer aqui por contagem de linhas, quais queries retornam mais linhas e assim por diante. Eu vou deixar aqui o gráfico por duração e ele vai trazer aqui para a gente ranqueado as principais 25 queries que mais tempo levaram para executar. Quando você clica sobre um dos itens aqui do gráfico, ele vai trazer embaixo para você qual é a query. Aqui em cima, se você passa o mouse aqui, ele mostra para você qual é a query, e embaixo qual é o plano de execução dessa query, que é através desse plano de execução que você vai realizar o procedimento de tuning da query. Você vai tentar melhorar esse plano de execução para que ela retorne mais rápido, para que ela consuma menos recurso. E assim sucessivamente, quando você vai clicando aqui nos outros itens do gráfico, ele vai trazendo embaixo a query e o plano de execução atualizado daquela query para que você possa realizar o tuning dela. Então, de uma maneira bem simples, bem rápida, tranquila, visual, de fácil entendimento, você consegue ranquear as principais queries que estão demorando, consumindo mais, para que você possa focar. Imagine no ambiente de produção as 25 principais queries aqui que mais tempo estão levando para executar. Através desse gráfico, você consegue pegar ali o top 3, top 5 delas que mais demoram ou mais consomem recurso, para atuar inicialmente diretamente nessas que são as principais, para daí depois, então, melhorando essas que mais consomem, mais demoram, você poder avaliar com mais calma e mais tranquilidade as outras queries que precisam aí também receber um tuning. Independente da forma e qual ferramenta você utilizou para coletar essas informações, o importante é que com essas informações em mãos, você já consegue dar o próximo passo, que é saber quais queries precisam de otimização para que você possa trabalhar e otimizar esses comandos dentro do seu ambiente de banco. O DBA, que atua diretamente com o tuning de banco de dados SQL Server, ele precisa conhecer todas essas ferramentas, todas essas funcionalidades, para saber como e quando e em que situação deve utilizar cada uma delas para realizar um tuning no ambiente. A partir de agora, você já identificou o problema e também através das ferramentas conseguiu montar um diagnóstico dessa situação.
Chegou o momento agora de fato executar o TANI. E no próximo vídeo nós vamos ver sobre o plano de execução, como que a gente começa a avaliar o desempenho de uma query pelo plano de execução. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui embaixo o seu curtir, o seu comentário, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e lembre-se, estamos apenas no nosso segundo vídeo da nossa série sobre Performance TANI. Eu espero você na próxima quarta. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau!